Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast educacional, o Pod Educar Brasil. E hoje eu tenho a alegria de estarmos novamente todos juntos, a equipe do Pod Educar. Eu sou o Pedro Vitor, um dos hosts do programa, professor de matemática, e estou aqui com as minhas duas colegas e amigas, professora Frankilene e a professora Cristina. Olá, pessoal. Então, mais um momento de grande alegria e prazer aí estarmos aqui para um novo diálogo a respeito das pautas da educação. Eu sou Frankilene, professora de língua portuguesa, especialista também em gestão escolar. E estou aqui com a minha amiga Cris. Olá, pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui de volta com vocês depois de uma pausa longa, né, Pedro? E a gente hoje vai bater um papinho com alguém muito especial, que é a Helena. Vamos lá, Fran? Exatamente, Helena Gonçalves Lariucci. Um prazer apresentá-la aqui. Ela que é professora, advogada, mestre em Direito, atuante na representação de classe como presidente da Comissão de Honorários da OAB Sobradinho e vice-presidente da Comissão de Advocacia Extrajudicial da OAB Guará. Então está no DF aí em várias frentes, né? E é uma estudiosa do direito processual, de família e do consumidor. Também é mãe e entusiasta do desenvolvimento humano, isso que nos fascina, né? Ama café. Olha só. E, como nós, né? O café. A parte de fazer caminhadas aí não, né, Cris? Não, só o café, fala do café. E leituras. Então, estamos aqui com ela. Seja bem-vinda, Helena Lariucci. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Esse programa de vocês, esse trabalho que vocês desenvolvem é extremamente importante, né, para todos os ouvintes, as crianças, os adolescentes, os adultos, e espero aqui estar podendo contribuir dentro daquilo, né, do meu conhecimento, da minha capacidade. Sim, e tem muito assim, a agregar à nossa pauta da educação, uma pessoa que é da área do direito, né, meninos? Porque muitas vezes a gente, na nossa profissão, na docência, a gente se depara com questões que a gente fica explorando quem é amigo, quem está por perto, que entende dessa área. Mas, assim, sobretudo, a gente gostaria que você começasse dizendo para a gente, Helena, como foi chegar a ser uma advogada conceituada, né, vindo de Goiânia, mas se estabelecendo aqui no Distrito Federal. Como que foi esse percurso? Desde a infância, adolescência, já tinha essa veia assim, de defesa, de querer atuar por causas, né, mais humanizadas? Excelente, Frank. É bom a gente rememorar isso, né? Eu fiz o ensino fundamental, ensino médio e a universidade em Goiânia. Eu mudei para cá, para o Distrito Federal, em 2010. Estudei pelo método construtivista, que aí depois vocês podem, né, explicar melhor. E hoje, como mãe adulta, né, eu vejo que foi maravilhoso. Então, o ensino fundamental ele foi todinho no método construtivista. E eu fiz o ensino médio, que na época era segundo grau, que era um pouco diferente, gente. Eu tinha aula o meu ensino médio, né, principalmente terceiro ano, eu tinha aula de 7 da manhã a 1h20, de segunda a sábado. E sábado, 2h30, a gente tinha... no sábado a aula acabava 12h30, 2h30 a gente tinha prova. Então eu tinha prova todos os sábados. E domingos, dependendo da época, porque eram vestibulares, não tinha ENEM ainda, né? Então a gente fazia os vestibulares, viajava o Brasil inteiro. A gente, então, tinha, né, os simulados e tal. Foi uma época bem diferente, né? Eu que tenho um filho e acompanhei, meu filho já fez ensino médio, já está finalizando a universidade, inclusive. Acompanhei esse processo dele e eu pude perceber a diferença, né? Quando compara com uma diferença pouca, são 15 anos, 16 anos só de diferença. Então, eu pude perceber. E quando eu era criança, eu falava assim, quando eu crescer, eu vou ser juíza e professora.
esse era meu sonho desde os meus 7 anos de idade. Óbvio que eu já quis viajar para o espaço, né? Acho que todo mundo já quis ser astronauta um dia, já quis mergulhar, né? Até assistir aquele filme Tubarão. Talvez o Pedro aqui nem saiba, e se ele assistir hoje ele vai falar, nossa, que gráfico horrível. Mas na minha infância ele me deixou sem dormir uma semana, né? Então, até assistir esse filme, que aí eu fiquei um certo receio de mar e tal. Então, eu sempre soube que eu queria fazer, né? Eu pensava em ser juíza e eu busquei conhecer um pouco sobre como me tornar uma juíza, né? Quando eu entrei no ensino médio, né? No fim do ensino fundamental e ensino médio. Porque todo mundo fala, até hoje é muito comum se falar assim, eu quero fazer advocacia. Não existe, né, a faculdade de advocacia. Existe a faculdade de direito, que forma várias profissões através da formação na faculdade de direito, que é bacharelado, e aí depois é necessário fazer uma licenciatura, uma docência em nível superior, né? Não existe direito, licenciatura, é só bacharelado, são 5 anos o curso, e aí cada universidade, né, tem sua própria grade, e eu fui descobrir um pouco sobre como era isso no ensino médio. Só que aí no ensino médio eu já não queria mais ser juíza. E eu entrei na universidade, eu fiz universidade lá em Goiânia, na Universidade Católica. Eu entrei, eu queria concurso e eu queria ser delegada. Então eu saí da magistratura, né, deixei o sonho de ser juíza para me tornar delegada. Quando eu estava no 4º período da faculdade, 3º, 4º período, eu comecei a estagiar num escritório de advocacia. E aí o bichinho da advocacia ficou. Eu falei, não quero fazer mais concurso para delegada, não quero mais concurso para juiz, eu quero ser advogada. Porque a profissão de advogada, ela é uma das profissões mais lindas, no meu ponto de vista, né? E o direito, ele é essencial para a vida de todo mundo, porque todo mundo precisa do direito, né? A gente tem, por exemplo, algo muito polêmico, os direitos humanos, que é muito mal compreendido, né? Se pensa e se defende, fala só em direitos humanos quando a gente pensa no encarcerado, né, na questão do cárcere, na questão das prisões, e não é essa a função dos direitos humanos. A função dos direitos humanos é muito mais do que isso, inclusive permitir que tenhamos direitos, né? Então, eu sou apaixonada, né, pelo direito. E aí, depois de um tempo, em 2017, já morando aqui no Distrito Federal, eu consegui realizar o segundo sonho, que foi começar a dar aula. Aí eu fiz o mestrado, tive a oportunidade de fazer o mestrado fora do Brasil, fiz o meu mestrado em Portugal. Então, eu conheci um pouquinho, né, o direito comparado, legislação portuguesa, um pouco a cultura portuguesa especificamente, e a gente tem que lembrar que Portugal ele está dentro da Europa, então existe uma cultura europeia, né? A União Europeia ela tem existe a cultura de cada país, mas existe uma norma que rege ali a União Europeia de uma forma geral. E comecei a dar aula, né? Então hoje eu diria que o sonho de infância de ser juíza se transformou na advocacia. Eu não saí aí do nicho do direito, mas eu consegui realizar também esse sonho de ser professora, e aí na minha área, né, eu não dou aula para o ensino fundamental nem ensino médio, mesmo porque não existe ainda, né, e aqui eu já dou um spoilerzinho, em Minas Gerais, o governador Romeu Zema sancionou uma legislação que coloca, né, no ensino fundamental e médio, na grade obrigatória, uma matéria de direito para se falar sobre ética e cidadania. E aí ele aborda as questões básicas, né, de direitos humanos, direitos fundamentais, que muitas vezes não se sabe ainda, não se tem muita divulgação, e é essencial se trabalhar no ensino médio e fundamental, óbvio, sem aprofundar, porque aí é necessário uma maturidade, né, e aí algo sim. Na faculdade, mas o básico é essencial, né, até para a própria proteção da criança e do adolescente. Alguns colégios privados também já colocam direito também como uma base para concurso, principalmente no Distrito Federal, que eu acho também que é uma iniciativa interessante, visto que muitas das vezes a maioria dos brasilienses, assim, né,
procuram o concurso público, então já dá uma noção de direito administrativo, direito constitucional, desde o ensino fundamental. Eu acho que realmente, além disso, da criança, do adolescente, saber os seus direitos, os seus deveres, mas também se preparar também, porque cai em qualquer prova, né, qualquer viés de trabalho. É realmente importantíssima essa visão do direito mais abrangente na vida do estudante. Sim, e aí, pegando um gancho, Pedro, hoje nós temos os nossos estudantes que saem do ensino médio e o Enem, né, seria a principal prova hoje do país, para fazer justamente essa transição aí ao escolher que rumo tomar, que carreira seguir. E a gente falando de Portugal um pouquinho, a gente sabe que o curso de Direito, tanto quanto o curso de Medicina, foram os cursos que primeiro chegaram ao Brasil em termos em relação ao curso de nível superior, por conta dessa herança. Nós somos, necessariamente fomos colonizados por Portugal e tal, então essa história ela é muito nossa também. E o que a gente via lá em 1000 e alguma coisa, 800 e alguma coisa, quando se trouxe para o Brasil essa ideia de que estudar seria fundamental. Então, a ideia da chegada dos primeiros cursos superiores no Brasil tem muito a ver mesmo com a busca de fazer ou medicina ou direito. E hoje isso não é diferente. A gente vê que tem muitos cursos que surgiram na área, por exemplo, de tecnologias, engenharias, que chamam muita atenção, na área também da saúde, porém o curso de Direito vem sendo muito procurado, né? Então, o que você diria, como alguém que trabalha diretamente com a formação dessa área do Direito, para os nossos estudantes do ensino médio hoje, que estão pensando, tentando ver se vão, se ficam, e que podem, por exemplo, escolher cursar Direito? Eu vou me atrever a citar Ariano Suassuna aqui, né? Imagina, grande Ariano. Ele dizia o seguinte, que na época que ele fez faculdade, tinham 3 grandes caminhos, que ainda são os 3 grandes caminhos, né? Engenharias, e aí hoje a gente tem diversas engenharias, medicina e direito. E aí ele falava, quem gosta de cálculo, quem gosta de conta, quem gosta de comprar, de vender, vai fazer engenharia. Quem gosta de secar os bichinhos, de matar o frango e tal, vai fazer medicina, né? E para mim, que não gosto de nada disso, sobrou o direito. Ele tem uma fala dele incrível que ele fala isso. O direito, ele exige uma inteligência emocional muito grande, né? E ele dá a possibilidade de um leque de opções, né? O profissional que faz direito, ele pode escolher várias carreiras e, inclusive, carreiras de concurso público, né? Então, ele pode escolher a carreira da advocacia, que é uma crítica que eu faço, aproveitando o espaço aqui. As faculdades não formam advogados. Não existe os estágios obrigatórios, mas ela é muito mais focada em formar pessoas para fazer concursos do que advogados. Tanto é verdade que muitas vezes, eu como professora, eu vejo que existe essa falha. Então, eu acho que seria interessante pensar aí no currículo, tá, do curso de Direito, botar uma parte, especificamente uma matéria voltada para desenvolvimento dessa questão da advocacia, né, do se tornar advogado. Ele pode fazer um concurso para delegado, pode fazer concurso para o Ministério Público, vai precisar preencher alguns requisitos, né? Esses concursos exigem que se tenha um tempo de experiência, então ele tem que advogar por um período, né, 3 anos, a depender do concurso, 5 anos, a depender do outro. Ele pode se tornar magistrado, né, que é o juiz. Ele pode fazer concurso para vários órgãos, né? E é interessante, né, que esse é um parêntese que eu faço. Mesmo que ele não escolha fazer o curso de Direito, ele vai precisar estudar algumas questões de Direito, né? Teve o concurso da Secretaria de Educação no ano passado. Nós temos um matemático, uma professora de língua portuguesa e a professora de física. Meu pai é físico, viu, Cris? Todos vocês tiveram que estudar Direito, né? Direito administrativo, Direito constitucional, algumas outras questões para poder... Que é
que rege a educação. Isso, a Lei Geral de Diretrizes e Bases, né? Então, não teve como sair dessa questão da legislação até para fazer o concurso público, né? Então, é por isso que, como o Pedro falou, em algumas escolas privadas já se trata já alguns assuntos, né, já no próprio ensino médio, justamente focado para essa questão dos concursos públicos. Então, o leque é muito grande, né? Essas carreiras que eu falei, elas são específicas do direito, né? O juiz, o delegado, o policial, né? Hoje se tem exigido, mas o nível superior que antes se exigia nível superior, então tinha muito químico, físico, matemático, né? O policial, seja civil ou federal, né? O escrivão de polícia também, e aí isso vai depender. Mas essas são as carreiras específicas do direito. Mas outras carreiras, né, que exigem nível superior, como, por exemplo, um serventuário do Poder Judiciário, ou do Tribunal de Justiça, ou um outro tipo de serventuário, né, qualquer formação em nível superior, e aí, óbvio que está abarcado aí também o curso de Direito nessa formação. Área militar, muitos também, né? Área militar, sim. Hoje, por exemplo, saiu um concurso agora, né, abriu um concurso, não sei se foi para o Exército, mas foi na área militar, mas para a área de saúde. Então, é médico, dentista, odontólogo, né, de falar o nome da profissão correta. É médico, odontólogo, enfermeiro e tem mais alguma coisa, eu acho que é fonoaudiólogo e tal. Mas também existe sim essas carreiras, e aí, óbvio, né, existe a Advocacia Geral da União, né, que é a Procuradoria da República, e aí a gente está pensando em advogados que defendem o Estado Brasil, né, o Estado brasileiro. Existem as defensorias públicas, que são os advogados pagos pelo Estado para defender o cidadão que não tem condição de contratar um advogado particular, que também é carreira específica do direito. Essas defensorias, elas são estaduais, né? A Advocacia Geral da União já é um concurso nacional. Os órgãos, né? Por exemplo, a CAESB, a SEB, antes de ser privatizada, fazia os concursos para a área jurídica, né? Dos advogados, dos procuradores desses órgãos. Então, todos esses concursos, eles são aí da área da carreira jurídica. E eu acredito que esse leque, né? Ele chama muita atenção. Existe um mito, e isso aqui eu vou falar, de que todo advogado é rico. Existe esse mito. Vou fazer direito porque eu quero ganhar muito dinheiro. Já se foi, já teve esse glamour, né? Hoje nós temos 1.700.000 advogados no Brasil. Existe mais advogado no Brasil do que no resto do mundo todinho. Se pegar todos os advogados do mundo, puser ali numa balança, só no Brasil, a gente tem mais advogado do que no resto do mundo todo. Eita, essa informação eu nunca imaginei. E quando você fala advogado, são as pessoas que têm a carteira da OAB ou formaram em direito? Isso é muito importante, essa pergunta, Pedro, porque eu me esqueci desse detalhe. Eu falei que a faculdade não ensina a ser advogado, mas para ser advogado, faz o concurso privado, que é o exame de ordem. O exame de ordem, ele peneira, ou seja, ele restringe acesso ao bacharel, porque o bacharel em direito não é advogado, ele é só bacharel. Isso. E tem um termo que também é muito usado, se importou dos Estados Unidos, chama paralegal. Da Europa, dos Estados Unidos, é o termo paralegal, que é aquela pessoa que conhece de lei, mas ela não tem o poder de advogar, porque para advogar precisa fazer o exame de ordem, que é uma prova em 2 etapas. A primeira etapa de múltipla escolha, né, e a segunda etapa é uma prova escrita, discursiva. Ele escolhe a matéria, dentro das matérias que mais gosta, e aí tem o direito penal, que trata de toda essa parte criminal, o direito tributário, o direito civil, né, que aí, direito civil, para vocês terem uma ideia, ele trata das questões das relações de família, as relações de contrato, as relações do nosso dia a dia. Tanto é verdade que o nosso Código Civil, ele é de 2002, tem
2.000 e tantos artigos, né, e ele trata de várias questões. O direito constitucional, e também tributário, né, e também direito administrativo e comercial, que agora chama direito empresarial, né, houve uma mudança aí no nome da matéria. Isso para a segunda fase, né, que é a fase discursiva. Então, o aluno ele vai focar, vai estudar só, né, o bacharel ele vai estudar só para escolher aí dentre essas matérias para fazer a segunda fase. A primeira fase são 80 questões e pega tudo isso. E aí vai criança e adolescente, direito ambiental, que é extremamente importante, né? Essa lei que eu comentei aqui no início do programa, de Minas, fala sobre direito ambiental. E uma questão bem interessante, direito ambiental, direito do consumidor, direitos humanos, né? As pessoas, como eu falei, existe um preconceito com relação a isso, mas direito ambiental e direitos humanos e direito do consumidor, eles são considerados direitos humanos de terceira geração. Então, precisa sim fazer o exame de ordem. Então, esses 1 milhão e pouco são advogados. São pessoas que passaram na UAB, fora os muitos, né, que formados em direito e que talvez foram para um concurso ou exercem outra profissão, né, e não são advogados. Exatamente. Acredita-se que o número de bacharéis em direito é algo em torno de 5 vezes mais do que da quantidade. Acredita-se, tá, gente? Não existe uma estatística real, eu não tenho esse número aqui. Eu tenho o número de advogados, esse eu tenho, 1.700.000 no Brasil. Tanto é verdade que aqui no Distrito Federal, salvo engano, já tem a OAB 80.000. Em Minas, são 6 dígitos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, são 6 dígitos, então está acima dos 100.000, né? A minha OAB originária era 26.000. Então, hoje, eu tenho 15 anos de advocacia. Há 15 anos atrás era 26.000, né? Em Goiás. Eu não sei qual é o número da OAB lá em Goiás, mas eu acredito que deve ser maior. Já deve estar chegando na casa aí dos 100.000 lá em Goiás, 90 e poucos mil. Então, existe, porque quando a gente fala em carreira, a gente tem que falar que é possível uma dificuldade. Então, o glamour da advocacia, ele não é mais do jeito que era há 15 anos, 20 anos atrás, né? Quando eu entrei, já não tinha mais, o pessoal que é mais antigo que eu já fala, não, quando você entrou já não tinha mais o glamour e tal. Mas isso não deve desestimular a pessoa que tem interesse, porque o curso é muito bom, conhecimento sempre vale a pena, e para bons profissionais, independente da área que escolher, sempre tem espaço. Sempre tem espaço. E a gente está num momento que tem muitos diferenciais. A gente está num momento dentro do próprio direito, né? Quando a gente pensa em sistema de justiça de um modo geral, né? Poder judiciário, a gente está no momento da virada de chave. E é importante eu falar isso porque a gente tem em trâmite hoje no Brasil algo em torno, tá, de 150, 180 milhões de processos. É quase um processo para cada cidadão brasileiro, né? Então, a gente está nesse momento da mudança de chave de uma população que demanda muito, que litiga muito, para uma população que já está trabalhando para algo assim no sentido de resolver os seus conflitos de uma forma mais consensual, né? Esse está sendo o momento da virada. Por quê? Porque faz muito concurso, né? E sempre imagina um magistrado, né, com 20, 30 mil processos para julgar, né? E aí ele tem os servidores que o auxiliam, mas quando a gente pensa nisso, acaba que a gente vê o tamanho da situação quando a gente pensa em sistema de justiça. E aí se pergunta, mas por que não faz mais concurso para magistratura? Por que não tem mais? Aí a gente tem que pensar também que é algo do Estado, apesar que é pago, tá? Poder judiciário não é uma coisa pública que qualquer um chega, pode litigar, né? É óbvio que todo mundo que tem o seu direito violado, ele pode ir em juízo, mas ele vai pagar por isso. Existem as custas judiciais,
aquele que não tem condição, ele é dispensado de pagar as custas, né? Mas aqui no Distrito Federal, especificamente, o valor das custas é barato. O valor máximo das custas é R$ 700. Quando a gente pensa no nosso estado irmão aqui, Goiás, a gente pega uma mesma causa, as custas podem chegar a R$ 70.000. Como você pensa um cidadão que tem um padrão de vida aí de ganhar 2, 3 salários mínimos pagando custa de R$ 70.000, né? Então, tudo isso é algo, tô trazendo algumas questões aqui justamente porque eu acho que isso instiga, né, aquele aluno que está nesse momento de decisão, né, fala, poxa, eu vou estudar. É algo que ele vai lidar, né, na profissão dele, né? Imagina a delícia de defender o direito de alguém que foi um direito violado. Então, tudo isso é interessante e é apaixonante. Eu sou apaixonada pela minha profissão, né? E eu gosto sempre de falar disso, mas eu acho que é importante a gente mostrar um pouco da realidade, né? Até para que não haja uma ilusão, porque eu vejo muito disso, né? O estudante se frustra. Eu já ouvi muito assim, não, mas eu achei que eu ia fazer isso, eu achei que quando eu formasse eu já ia estar ganhando meus X mil reais, eu ia ficar rica, eu ia para Ilhas Caimã e tal. Não tem mais espaço hoje, assim, para algo, né, desse Mágico, jeito. né? Não tem, a gente está num mundo de muita competição, eu acho que nenhuma profissão, né, e tem que ser muito bom, de né? excelência, né? Igual você falou, independentemente da profissão, o nosso estudante que está pensando, e é por isso que nós, professores, a gente bate muito nessa tecla, né? Aquela palavra que o Cortella usa e ele explica porque foi um pouco mal interpretada da mediocridade, né? Não no sentido ofensivo, mas no sentido de mediano, né? Então, qualquer coisa que você for fazer hoje em dia, que você ficar na linha do mediano, a concorrência é muito alta, né? Então, você não consegue se sobressair, seja para um sucesso, seja pelo lado financeiro, né? É importante pensar nisso. Exatamente. E a profissão, né, o curso, ele exige muita leitura, gente. É óbvio que você não vai precisar decorar lei. Não tem necessidade disso mais. Você coloca no Google assim, lei tal, aparece ela lá para você, né? Gente, quando eu fiz ensino fundamental, meu pai tinha em casa mirador. O Pedro nem sabe o que é isso. Da Barça ele já ouviu falar. Não sei mesmo não, viu? A Barça eu tive. A Barça e a Mirador eram as enciclopédias. Eu ia para a biblioteca, eu era craque em pesquisar aqueles negocinhos, aquelas fichinhas, eu sabia pesquisar tudo. Hoje eu já nem sei mais como é que funciona isso. E olha que eu fiz mestrado, só que aí o mestrado a gente já conseguiu os livros na biblioteca virtual, né? Então ficou bem mais fácil. E a biblioteca já estava organizada de uma forma que não precisava mais das fichinhas, né? Você entra no computador, você digita lá, te fala qual que é. Isso. Eu fiz muita pesquisa em livros mais antigos, inclusive para fazer a comparação de evolução do direito, mas não tinha mais as fichinhas, tudo computadorizado e tal. Mas no meu ensino fundamental eu fiz muita pesquisa na Barça, na Mirador, nas bibliotecas. Sim. E é importante a gente falar sobre isso, sobre a leitura, porque assim, nós vivemos em um mundo onde as notícias elas são imediatas, né? A gente está num mundo extremamente conectado. Traz muitas vantagens, né? Mas a comunicação ela está quase voltando a ser como os egípcios faziam em forma de desenho, né? As pessoas hoje elas já se comunicam por emojis. Né, as frases inteiras só com bonequinhos e tal. Isso é bom? Mas não dá para fazer uma petição com bonequinho. Não dá para você fazer uma prova e escrever da mesma forma que você escreve no WhatsApp. No WhatsApp você vai escrever oi, tudo bem? Você coloca oi, TBB, ponto de interrogação. É preciso saber escrever. E aí a professora de português pode falar disso melhor do que eu. E a leitura, não só, né, a leitura acadêmica, porque às vezes cansa, mas a leitura de prazer, eu adoro ler, né? Inclusive,
Eu já li os Crepúsculos todos, tá? Isso aí a Frank não conhece, não. Já li todos os Crepúsculos. E os livros Dan Brown, que é uma dica que eu dou aqui, que eu gosto muito, que são livros aí, que tem os filmes, né? O Inferno, que é ligado, né? Inferno é por conta do Inferno de Dante, né? Dante isso, o Código da Vinci. Anjos e Demônios. Anjos e Demônios, que são os filmes, mas os livros são muito melhores. Muito. Os livros do Crepúsculo são muito melhores. Os do Harry Potter também li todos, são muito melhores, né? Que esses aí são leituras de diversão, né? Tem vários outros livros que eu poderia citar aqui, inclusive dentro de filosofias e tal, que para mim vira diversão, né? Que me ajuda. E me ajudou muito na questão de concordância verbal, na questão de pontuação, na questão da caligrafia, não no sentido do meu escrever, mas da identificação da forma correta da escrita, né? Porque a caligrafia realmente vai da forma como, né, o treinar. Vai memorizando, exatamente. Né? Esse processo físico mesmo, ele vai esse processo motor, não é nem físico, é motor mesmo. Esse processo motor, ele vai se transformando em conhecimento, né? Então a gente vai fazendo algumas conexões neurais com ele. E assim, cansa, quando você lê muita coisa técnica, cansa, né? Eu falo isso porque eu leio muito e cansa. Aí agora, por exemplo, eu estou com um livro que chama A História de um Anjo, é um livro de leitura que não tem nada a ver com o direito, mas é um livro que eu gostei, né, de ler. E assim, é um livro de 200 páginas que 3 horas eu já terminei de ler, porque aí a leitura já é dinâmica e tal, e ele não é um livro de estudo, ele é um livro de diversão. Um deleite mesmo. Exatamente. E eu confesso pra vocês, gente, eu adoro Netflix, eu adoro série e tal, mas eu troco qualquer filme, qualquer série por uma boa leitura. Eu. E incentivo, porque como eu falei, quando a gente lê, a gente cria o personagem na nossa cabeça, né, e tal. Eu mesma, quando eu li o Crepúsculo, não tinha filme. Quando eu vi os personagens, né, o filme, eu falei assim, não, os meus na minha cabeça são tão mais bonitos. Mas eu imaginei essa cena completamente diferente. Né? E estou falando aqui de um livro que eu li, apesar de ser um livro infanto-juvenil, né? Mas eu li e achei muito interessante dentro da leitura, como também li vários livros na época aí da minha adolescência, até para fazer o vestibular. Um livro que eu li e tem muitas reservas, e eu fui entender esse livro depois que eu li de novo adulta, foi o Macunaíma, que eu esqueci o nome do autor aqui agora, mas quando eu era adolescente eu não entendia nada, eu achei aquele livro terrível. O Dom Casmurro, que é um outro clássico, né, do Machado de Assis, fui entender ele muito mais depois que eu reli ele já adulta, mas é muito importante, porque a gente, né, é uma forma de estimular, é uma forma de conhecer, e é uma forma também de fazer a diferença, porque aquilo realmente no processo cognitivo faz a diferença. Sim, assim, hoje a gente fala no nosso currículo sobre essa coisa do que o advogado precisa muito, que é da sustentação pela fala, e o currículo hoje ele prevê que a gente treine a leitura, obviamente desperte o prazer pela leitura. A questão da escrita parece que ela já tem a ver com a escola, né? Copiar do quadro, copiar do livro, isso daí acho que não tem necessidade de incentivar porque é muito bem feito, mas principalmente a coisa do treinar a oralidade, né? E o ler, uma das questões que vai impactar é justamente em como você vai falar, como você vai se comunicar e como você vai conseguir sustentar ideias, que você comentou que hoje a gente, por exemplo, acessa pela internet uma informação, inclusive uma lei, que você pode precisar ali na hora de, né, trabalhar uma ideia com o seu cliente, ou até na frente do juiz, de repente. Mas e como fazer disso que você acessou ali, aquilo ter vida, ter verdade e ser associado à ideia que você precisa defender naquele momento, né? Porque tem informação, é fácil, a informação está aqui ao alcance dos nossos dedos, mas e o conhecimento que você precisa utilizar para utilizar, né, aquela informação, assim, para fazer o bom uso dessa informação. Exatamente. Então, talvez seja esse, Helena, um dos grandes desafios da escola, sabe? É ensinar
a usar essa informação que está aí à disposição de qualquer um. É ensinar a fazer o uso crítico disso. Aplicabilidade. Sim. Né? E é tão interessante, Cris, esse ponto, porque, por exemplo, no dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Eu participei de uma entrevista em conjunto com o diretor-geral aqui do PROCON, do Distrito Federal, o doutor Marcelo. Beijo, querido. A gente faz a gracinha também, pode mandar os beijos ali para aquela câmera. Beijo. E a gente falou sobre os direitos que o consumidor tem e não sabe. Quando a gente pensa de uma forma crítica, né, e é muito comum hoje todo mundo saber falar sobre qualquer assunto, mas é um conhecimento muito superficial, né? Ele é raso. Quando você começa a aprofundar, né, e aí entra na massa de manobra, porque efetivamente você não consegue desenvolver algo crítico. E isso prende. As pessoas, elas buscam, né, os estudantes, os adolescentes, principalmente, eles buscam muito liberdade, mas eles não conseguiram ainda compreender que a verdadeira liberdade é através do conhecimento. Porque quando ele conhece, quando ele sabe, ele compreende, até mesmo para convencer o pai a chegar um pouquinho mais tarde na festa, ele vai ter o argumento certo. Então, não adianta tentar na base da força, né? E quanto mais ele tem esse conhecimento, mais ele tem a capacidade de criticar, né, e de fazer de uma forma correta. É por isso que o papel da escola é essencial, né? Porque, por exemplo, eu hoje sou advogada, eu fiz a minha faculdade de Direito, mas eu tive um professor de História que me ensinou sobre a História, eu tive um professor de Geografia, eu tive um professor de Português, né, de Gramática, de Literatura, de Sociologia, que era matéria obrigatória, né? Tive professor de Línguas, né, na época que eu fiz o ensino médio, eu podia escolher entre o inglês e o espanhol. Eu fiz até o segundo ano inglês e aí o terceiro ano eu escolhi o espanhol. Então, a gente, né, eu tive essa oportunidade. Matemática, eu tive 5 matemáticas. A minha nota era composta de 5 matemáticas, geometria, matemática básica, álgebra, né? Então eram 5 matemáticas, né? Física. Eram 3 cadeiras de física. Isso, física, né? Química. Gente, e é interessante, eu estava falando esses dias sobre isso. Eu tenho, de formada da faculdade, eu tenho 15 anos. Eu tenho de advocacia 15 anos. Eu terminei minha faculdade em 2005 e formei ali, colei grau em 2006. Então, eu saí do ensino médio nos anos 2000, né? Então, são aí 23 anos que eu saí do ensino médio. Tem muita coisa da química que eu esqueci. Por exemplo, fazer aquelas... botar aqueles números que ficavam em cima, isso, os mols da vida, sabe? Eu não lembro mais como é que faz, mas eu sei a importância de um alimento básico ou ácido, por exemplo, e o efeito dele no meu dente, para eu saber qual é a pasta de dente que eu vou escolher para que o meu dente me cause uma saúde bucal, né? A pasta de dente me cause uma saúde bucal que eu não vou ter grandes problemas lá na frente. O alimento que eu vou beber ou consumir, que eu tenho que olhar lá, porque hoje, né, principalmente entra, olha, direito do consumidor, química, né, matemática. E marca, né, a vida, né, quando você aprende de uma maneira prática. Né? Olha, gente, você vai no supermercado comprar um pão, vamos pensar num pão, hoje tem pão de whey protein, tem pão hoje, descobri um pão de whey protein. Você vê lá, quantidade de sódio, o que o sódio causa, o que o sódio impacta na vida da pessoa, né? Não, mas para que eu vou estudar química? Não vou usar isso na minha vida. Tá aí, né, o sódio. Os gramas, né, pensa na matemática, né, os gramas, para fazer até a conta, poxa, vale mais eu levar um pão aqui de 200 gramas ou um de 400 gramas. A leitura, para conseguir identificar, porque muitas vezes, né, a física, né, não na compra do pão especificamente. Sim, tem a questão calórica, né, de gasto calórico, tem tudo isso. Né? Exatamente. A física, eu ia dar o exemplo, por exemplo, da velocidade, quando a gente vai dirigir, porque todo mundo quer dirigir. Então, assim, é um conhecimento que ele não é desnecessário, ele é essencial.
Óbvio que eu não vou ficar no meu dia a dia, eu não fico ali balanceando equações, né? Mas eu preciso, por exemplo, saber regra de 3, saber porcentagem, até para saber quantos honorários eu vou cobrar. E para poder fazer o cálculo para eu receber ali o percentual, né? Ou se eu for um funcionário que tem um salário, para saber se o desconto do percentual do imposto, que é obrigatório, todo mundo sabe, né? Tá da forma correta ou não. Então, a gente precisa valorizar isso, sabe? Óbvio que você não vai estudar muita coisa profundamente, mas o básico, aquilo que é básico, a gente, né, aprende e usa no dia a dia. Lá atrás você comentou sobre ter estudado pelo método que hoje nós temos alguns outros, né, que seguem a mesma linha ou aperfeiçoar o construtivismo, mas que o método construtivista ele leva o estudante a ser parte do próprio conhecimento, a fazer a construção desse conhecimento, pôr a mão na massa, enfim, aí você vai ter cores, né, você vai ter objetos, elementos, e você não vai ficar numa carteira copiando do quadro. Seria mais ou menos essa ideia, que coloca o estudante para ler, pensar sobre o que leu e falar bastante. Né? Então, acho que o papel do professor, né, Frank? De trazer esse conhecimento de uma maneira palpável e real. Né? Eu acho que é provocar a reflexão sobre aquilo que ele ensina. Porque é esse uso social do que é ensinado na escola que os meninos vão levar para a vida inteira. Sim. Então, hoje a Helena faz, tudo isso que a Helena citou, é o uso social que ela fez daquilo que ela conheceu na escola, né? E é de extrema importância. Só que a Helena falou uma coisa também, que é importante que a gente faça as críticas. Mas para fazer crítica, alguém precisa ensinar. Ou a gente ensina em casa o nosso filho a argumentar, a saber quando isso é positivo, é negativo, e utilizar esses argumentos quando for necessário, ou a gente ensina isso na escola. E a gente ainda trabalha uma escola, e é um papo que a Frank tem comigo sempre, a gente trabalha a mesma escola há quantos séculos? A gente continua enfileirando os meninos e achando que eu vou chegar lá, vou dar minha aula, os meninos vão só absorver tudo aquilo que eu falo como se fossem uma esponja. Eu não dou, até hoje, espaço para que esse estudante converse, me questione, para que ele discuta comigo e depois eu quero que ele seja um advogado, que seja capaz de fazer tudo isso. Eu não ensinei como escola, eu não ensinei como mãe. O que eu estou querendo? Qual é a função, nada, né? Então, da educação? E essa é uma questão, Cris, que é um ponto crítico meu, que eu penso que houve uma oportunidade aí com essa reforma que foi proposta, uma oportunidade de se melhorar muita coisa. Por exemplo, eu sou a favor do ensino em tempo integral. E eu vou explicar por quê, tá? Não que eu seja contra que o aluno tenha um tempo livre, que eu acho que o pai tá deixando o menino para a escola criar, não é nesse sentido a minha sugestão de tempo integral, mas é o seguinte. Primeiro, quando a gente pega alguns países, como por exemplo, o pessoal gosta muito de comparar Estados Unidos, é muito comum, né? As pessoas falam lá nos Estados Unidos, porque é lá nos Estados Unidos, mas eu vou falar dos Estados Unidos. Eles têm o ensino fundamental e médio, o ensino integral. O aluno chega na escola mais ou menos 9 horas da manhã, né? Um sonho, nossa. Tem um monte de estudo que diz que o estudante que acorda, principalmente adolescente, né, ali após os 10 anos, 7 horas da manhã, ele está em sofrimento, ele não tem absorção, já tem um monte, eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas ele chega na escola às 9 da manhã, lá nos Estados Unidos, tá, gente? Não estou falando que precisa adotar esse sistema, mas eu estou falando do ensino integral. Ele almoça na escola, né, e ele sai da escola mais ou menos 4h30, 5 horas da tarde. Ali ele tem atividade de educação física, ele tem aula de teatro, ele tem aula de reforço, né? Ele tem as matérias básicas, então ele tem todo um suporte. Por que que eu acho que isso seria o ideal? Porque eu penso que isso é o ideal? Pelo seguinte, por mais que eu sou advogada, eu tenho mestrado, eu estudei inclusive fora do Brasil,
Se eu sentar com o meu filho para ensinar física para ele, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho conhecimento. Eu não lembro mais. Eu vou lembrar de muita coisa. Vou lembrar na matemática, por exemplo, da regra de 3 e da porcentagem. E olha que eu pego meu celular para conferir. Mas se eu tiver que botar aquelas chaves, aqueles colchetes, aqueles negocinhos, onde que vai dobrar aqui, que tem o númerozinho para cima que você dobra, que você triplica, aqueles númerozinhos, percentuais, eu não vou lembrar mais. Aí eu vou ter duas opções. Eu vou ter que contratar um professor particular, né? Ou eu vou deixar o menino estudar sozinho. E eu acho que hoje os nossos estudantes, eles são muito inteligentes, eles são muito espertos. E o conhecimento está na mão, é pegar o celular aqui e tal. Mas é preciso esse desenvolvimento do senso crítico e muitas vezes os pais, eles não têm condição. Como que você quer que um pai que estudou até a terceira série, que hoje seria o 4º ano, ele ensina um aluno que está fazendo ensino médio química orgânica, por exemplo, né? Não tem condição. Então, por isso da necessidade, né? E aí a gente, dentro de um ensino, quando a gente pensa em um ensino em tempo integral, a gente teria, né? Além aí da aula de inglês, né? Que seria uma segunda língua. E aí quando a gente pensa no colégio público, a gente está pensando numa questão de uma segurança alimentar, o acesso desse estudante a um esporte que muitas vezes ele não tem, né? E a educação física, ela poderia melhorar. Lá nos Estados Unidos, eles fazem muito esporte, porque todo mundo sabe, as boas faculdades lá, diferente daqui do Brasil, elas são pagas. E o estudante que não tem dinheiro, ele precisa ter uma bolsa, e para ter a bolsa ele precisa, né, ou basquete, ou futebol americano, beisebol, alguma outra coisa, natação. É assim que eles conseguem essas bolsas, geralmente, né, para estudar nas grandes escolas, quando você pensa aí Harvard, né, que é uma das mais famosas e outras. Diferente aqui do Brasil, que as boas universidades no Brasil hoje elas são públicas, né? E acaba que a gente tem esse movimento inverso. Os estudantes aqui no Brasil se investem no ensino fundamental e médio privado, e aí depois, para que ele entre numa universidade pública, que é o movimento inverso, né, do que a gente vê em outros países que são considerados mais desenvolvidos que o Brasil. Então, eu tenho essa crítica com relação a essa forma de ensino fragmentada, né? E aí existem outras questões, porque muitas vezes o aluno ele não consegue entender. A gente ensina, como você falou, há 70 anos da mesma forma, né? E a gente não ajuda. E é interessante porque você pegou o livro, digitalizou o livro, não atualizou o livro. Gente, a gente tem o chat GPT, é esse o nome, né? É inteligência artificial. Tá todo mundo desesperado, achando que a gente vai ser substituído pela máquina. Tem um monte de filme, inclusive, que fala que vamos ser lá o Matrix, aquele outro De Volta do Futuro lá, eu voltei, eu esqueci o nome do filme. De Volta pro Futuro não, o De Volta pro Futuro é o outro, aquele do Schwarzenegger. Alguém me ajuda? Exterminador do Futuro. Eu tô tentando lembrar, Helena, porque pensa na pessoa desatualizada. Eu tô achando que você tá falando de modernidades. Exterminador do Futuro e tal. Então, assim, eu não acredito na substituição. Pelo menos por enquanto, ainda não acredito. Mas é preciso que a educação, a forma de educar, ela continue interessante. Porque se não houver interesse, né, os nossos alunos, os nossos jovens, as nossas crianças, elas são muito espertas. Se a gente não ensinar para eles de uma forma que adeque a eles, não são os alunos que têm que adequar ao professor. Isso eu, como professora, eu falo isso, porque eu me adequo muito aos alunos, né, dentro, aí eu estou falando de adultos, tá? Eu não dou aula para criança, eu não dou aula para adolescente, eu dou aula para adulto, né? Porque eu sou professora de curso universitário, né? Ou de extensão, de concurso e tal, então eu estou falando com adulto. Mas eu preciso me adequar à forma deles. E isso é uma crítica que eu faço não aos professores, mas ao sistema educacional que a gente tem hoje. E sou contra, vou mexer num vespeiro aqui, eu, Helena, sou contra ensino em casa.
Não que os pais não tenham capacidade para isso, e aqui eu não estou desmerecendo nenhum pai, mas é porque a relação social ela se forma na escola. E na escola é possível fazer uma proteção da criança, principalmente aquela criança que em algum momento está numa situação de vulnerabilidade. Helena, a hora que você fala em educação em tempo integral, e aí você citou a segurança alimentar, até tinha anotado aqui, mas essa educação em tempo integral, do jeito que você explicou, ela é uma forma de garantir os direitos de todos, né? E os direitos de forma ampla, porque eu estaria protegendo essa criança e esse adolescente de outras vulnerabilidades a que ele é suscetível quando está fora do ambiente escolar, né? E a gente poderia, de fato, acreditar na educação. Aqui no DF nós estamos, hoje se inicia a greve dos professores no DF. E o nosso governador faz o quê? Orienta a Procuradoria-Geral, né, a caça às bruxas, né, aos professores. Ninguém pensa na valorização desse professor e na valorização da educação. Nós temos passado por precarização na educação de forma recorrente e ninguém se manifesta, né? Eu acho que a gente precisa, sim, como professor, mudar, mas a gente também precisa que a sociedade, de modo geral, abarque a educação e acredite na educação. A educação ela não pode ser acreditada só pelo professor ou só em época de campanha política. Essa educação ela precisa ser acreditada todos os dias, sabe? Eu acho que a hora que um governador nega o nosso reajuste, nós temos perdas salariais significativas. A hora que ele nega, que ele ordena que uma procuradoria-geral faça a caça às bruxas, isso assim, ele está dizendo que ele próprio não acredita na educação, que ele vai defender essa bandeira lá na época eleitoral e depois ele vai jogar o tapete para cima da gente e violar todos os direitos que nós conquistamos ao longo dos anos. Então isso me assusta muito, né? Porque os estudantes sofrem sim com a nossa paralisação, mas eles também aprendem conosco a buscar os seus direitos. Porque nós não brigamos só por causas salariais, nós brigamos também por tudo o que ocorre com a educação. Então, essa desvalorização, essa falta de direitos, quantas vezes a gente tem que proporcionar, assim, né? Às vezes fazer vaquinha para que algumas coisas aconteçam na escola. Sempre, né? Na verdade. Sempre! A gente sempre é sujeito a isso. Eu duvido que o governador compre uma caneta para levar para o escritório dele, mas a gente compra. A gente compra caneta, compra papel, compra livro, compra cesta básica para ajudar os estudantes, compra tudo. Né? Compra então, assim, o que eles vendem para incentivá-los, o empreendedorismo, sim, né, os negócios. Então, assim, a gente tenta, às vezes, sofridamente, carregar essa educação. Mas não adianta só a gente acreditar nisso, a gente precisa ter a sociedade acreditando que essa educação vai mudar. Porque esse projeto, né, fracassado de educação, gente, ele é institucional e ele é intencional. Cris, é interessante você falar isso, porque... Falei demais, né, Helena? Pode brigar comigo. É interessante você falar isso porque, assim, muitas vezes as pessoas não valorizam a essência e a necessidade do estudo, da educação, né? A gente escuta assim, mas o fulano de tal, e aí pensa em algum multimilionário, não estudou. Conta nos dedos quais são esses multimilionários aí, e são pessoas que provavelmente já vêm aí de outros lugares ou de outras experiências. E é uma lorota também, né? Porque assim, nós estamos falando de pessoas que não estudaram, não terminaram um curso superior, né? Mas não é que não estudaram, não foram buscar o conhecimento. E até como dizem hoje em dia, né? O Zuckerberg largou Harvard, né? Quando você entrar em Harvard, você larga Harvard, né? Então é assim que a gente tem que falar para o estudante, né? No dia que você entrar em Harvard, você tem todo o direito de abandonar, mas entra lá primeiro, para você ver como é que é. É essencial, porque a gente pensa em educação, quando a gente pensa em educação, a gente está falando de toda uma diferença. E aqui eu vou dar um exemplo, né?
quantas pessoas... Hoje eu estava vendo um vídeo de um senhor que recebeu o resultado, ele passou para filosofia na Universidade Federal do Estado de Goiás. E a filha gravou um vídeo e postou, e tem tudo quanto é site de notícias, né, desses grandes. Qual a diferença? Eu não me lembro qual a profissão, mas se não me engano ele é pedreiro. O que qual a diferença que vai fazer na vida dele? Porque eu escuto muito assim, não, mas pedreiro ganha muito dinheiro. Gente, o dinheiro é essencial. É muito importante o dinheiro. É através do dinheiro que se faz tudo. Inclusive, né, paga as contas, compra os livros, o papel e tal. É muito importante isso, né? É preciso que haja essa valorização dos professores, essa valorização, e aqui eu não estou falando só de valorização de dinheiro, não, porque o dinheiro é importante, mas é preciso que haja essa valorização da educação. Uma sociedade educada, né, que tem o conhecimento, ela é diferenciada. Ela faz a diferença. Quando você vai conversar com uma pessoa que sabe o direito dela, e eu vou falar do direito porque é a minha área, é diferente de quando você conversa com uma pessoa que não sabe. Eu vou dar um exemplo aqui, básico, para todo mundo. Sabe aquela plaquinha que fica lá no estacionamento do shopping, que você paga quase R$30 para deixar lá 3 horas, né? Que fala assim, não nos responsabilizamos por itens deixados dentro do carro? Isso é uma propaganda enganosa. Tem pessoas que sofrem assaltos dentro do estacionamento, ela pagou para uma empresa cuidar do carro dela, porque ela pagou. Quando você paga o estacionamento, você está pagando para que uma empresa cuide do seu carro. A empresa não cuidou, deixou ali, né? Não que ela deixou de propósito, mas ela foi negligente. Veio um assaltante, quebrou o vidro do carro, levou o som, ou sei lá, um notebook que você deixou lá dentro. Muita gente não sabe que aquela plaquinha é uma propaganda enganosa. E aí assume o prejuízo disso. Então, ele vai saber disso como? Se isso não é algo relacionado à educação, né? Primeiro, ele precisa saber ler. Porque sem saber ler, salvo engano, não pode nem tirar a carteira de habilitação. Começa por aí, né? Para ter um carro, presume-se, tá, gente? Que precisa ter carteira de habilitação, precisa saber dirigir, né? É o normal, é óbvio que tem muita gente que tem o carro e tem o motorista, mas via de regra, para ter um carro precisa dirigir, né? Então, assim, tudo isso a gente parte dessa educação básica e da necessidade dessa valorização, né, da educação e dos profissionais, né, que estão ali dedicando a isso, né? Uma sociedade que tem conhecimento, ela vai mais longe. Né? A gente precisa ter essa consciência, é necessário que haja essa conscientização. E houve, em alguns anos aí para trás, e eu sou filha de professor, né? Meu pai é professor, minha mãe é professora, eles disseram que melhorou o investimento ali no fim dos anos 90, né? Melhorou o investimento em educação na forma federal, né? Meu pai é aposentado, mas ele é professor universitário de Universidade Federal, hoje é aposentado. Ele disse que passou por um processo de investimento muito interessante, muito importante e que fez a universidade realmente começar a fazer a diferença. E essa questão do dinheiro, ela é tão interessante porque uma das primeiras coisas que eu falei quando a gente começou a conversar aqui, eu falei sobre os cursos de elite, né, que ainda são, que é medicina, engenharia e direito, onde todo mundo acha que fazendo esses 3 cursos superiores, eles vão ficar ricos, milionários. Gente, eu conheço muitos profissionais que não atuaram nessa área, que se formaram. Eu tenho um grande amigo de infância, a gente estudou junto no ensino fundamental, né, no 1º grau. Ele, inclusive, hoje mora aqui, que é professor de história. Ele fez faculdade de história, professor de história, o pessoal fala, vai ser professor, você é doido, vai trabalhar e não vai ganhar dinheiro, né? É preciso que tire isso, é preciso que haja essa valorização, porque se ninguém mais... Tá, beleza, vamos ter só advogado, só médico e só engenheiro. Quem é que vai fazer a formação? Quem vai ensinar, né, as regras básicas da gramática? Acentuação, pontuação, quem vai ensinar as contas, né?
Quem vai ensinar as questões aí relativas à ótica, espelho, reflexão, né? Ninguém vê que olhar no espelho é um ato da física, a física explica aquilo, né? Dirigir o carro, velocidade. A sua garrafa de café física. A garrafa de café, exatamente, né? Então, é preciso que haja essa valorização. E é o que o Pedro falou aqui de uma forma sensacional. Aquele estudante que tem um diferencial, que ele sai ali da média, independente do curso que ele escolher, da profissão que ele escolher, ele vai fazer a diferença. E assim, o que faz a diferença de verdade? É a postura e é o exemplo. Não adianta a gente ter um discurso, muitas vezes, maravilhoso, mas a gente adotar uma postura diferente, uma postura que não condiz com aquele discurso que a gente apresenta, né? E essa nova geração, os meninos aí, chamo de meninos, né? Mas os alunos, né? As crianças, adolescentes, principalmente até os 25 anos, eles estão observando muito mais o exemplo do que a fala, né? E isso é algo que na própria educação, na própria forma, né, da educação, e aqui eu estou falando de uma educação não só escolar, mas de forma né, ampla, de uma né? forma ampla, faz a diferença. Helena, pegando essa sua fala junto com a da Cris, mostrando essa questão de como os professores eles mudam uma realidade e muitas das vezes não tem noção disso. A escola classe 2 do Vicente Pires, até olhei no celular aqui para não esquecer, para dar esse mérito. Eu tenho 2 priminhos e eles estão essas semanas assim extremamente entusiasmados, porque lá as professoras, não é algo que o colégio todo, a direção sugeriu, mas algumas professoras abarcaram, e eles durante o bimestre eles ganham um dinheiro, entre aspas ali, por comportamento, por dever, e perdem também, são bonificações. E agora, chegou no final, eles têm uma feirinha, que eles trocam o dinheiro deles por produtos, né? Como a Cris muito bem disse, sabemos que saiu do dinheiro dos professores ali, né? Que já tem um salário defasado e querendo transformar vidas, compraram doces para que eles possam levar para casa. E assim, o aprendizado empresarial, sobre responsabilidade, sobre benefícios e perdas, que aquilo que os meus primos estão tendo com algo básico, né, e que realmente mudou ali um ano e um semestre deles, né? A gente percebe como que realmente a educação, quando ela é pensada de uma maneira diferente do tradicional, do arcaico, ele causa muito mais efeitos. Pedro, né? mas o tradicional e o arcaico, ele não precisa ser desinteressante. É aquela história, né, Fran, que a gente sempre fala, o básico bem feito, tá ótimo. Simples, Se todo mundo fizer o básico bem feito, tá bacana. O problema não é ser o arcaico. O problema é o modo como eu apresento isso. Gente, se eu não estiver apaixonada por aquilo que eu estou falando, eu não vou conseguir contaminar ninguém. E aí você entra numa parte que é isso, que às vezes quando se fala, é importante ler, mas a gente está tão distante dessa coisa do ensinar a ler, porque a gente não mostra que lê. A mesma coisa é isso, que você fala do afetar o outro, né? Sem emoção, sem sentimento, sem colocar espírito, alma na coisa, não existe educação. Então, é isso. É pegar o que de repente parece ser comum, a receita simples, mas eu tenho que cativar esses meninos. A escola em tempo integral, Portugal também tem, né, onde você esteve estudando, muita coisa nos é ensinado sobre essa coisa do tempo integral, do permanecer o dia todo na escola, né? Seria talvez um modelo que a gente sabe que existe no Brasil, tem aí uma tentativa, uma demonstração, uma experiência aqui ou acolá, mas a gente não implantou isso, não implementou. Então, assim, e a gente está muito longe de, nas 5 horas que a gente oferece para o estudante, oferecer essa qualidade ainda, né? Não é nem tempo integral, no tempo que a gente oferece, a gente ainda está anos-luz A jornada ampliada, né? de oferecer justamente oportunizar mesmo, né? Experiências na área das artes, dos esportes, mas também do direito, da vivência, né, prática de uma feirinha, de uma feira literária ou de uma feira de vendas, fazer aquela coisa do construtivismo na prática. A gente precisa de tempo para isso. Tempo, se a gente pegar todas as escolas públicas hoje, só no DF, que é um quadradinho,
se a gente fosse fazer um ensino em tempo integral aqui, a gente não teria espaço físico para fazer. Então, o espaço físico disponibilizado hoje é muito ruim. A gente tem escolas caindo, né, escolas em que os meninos passam e os professores ali o maior calor possível, sem ventilação, não são arejadas, não são ventiladas e por aí vai, iluminadas, né? Então, assim, é uma soma de tudo isso, porque para valorizar o professor que você falou, a gente precisa pensar em toda essa estrutura. Eu tenho um programa de governo para o meu país, né? O programa de governo é algo que independe do partido político, da campanha eleitoral ou de quem vai ganhar a eleição naquele momento. São 4 anos com um novo cara, mas que ele vai ter que continuar o programa de governo, que ele deve estar previsto dentro de uma lei maior no nosso país, deve ser uma combina geral de municípios, estados, né, da federação. E só pegando o gancho, a gente evoluiu sim, você falou, né, sobre o final dos anos 90 lá, na educação pública, inclusive na educação básica, porque, por exemplo, quando eu era estudante, eu fiz o magistério que era integral, mas a gente não tinha lanche na escola, a gente não tinha livro didático, aí veio o FNDE, né, o PNDE, enfim. Alguns programas hoje que são federais garantem isso para o estudante. Tem até a coisa que a gente já falou em outra oportunidade aqui, do uniforme, que o DF sempre fala que vai chegar o uniforme, mas ainda não chegamos nesse patamar. Mas isso já trouxe uma certa qualidade, né? Lanche, que é a questão da alimentação, livro, né? Quando eu era estudante, eu não tinha livro didático lá no ensino médio, eu não tinha lanche. Mas também a gente vai para algo, quando você implementa, você vai cobrando mais. A partir do momento que você já tem isso, o que a gente quer agora? Agora a gente quer precisa, melhorar, né? Então a gente tem que evoluir. Viramos o milênio, o século, né? A gente precisa de muito mais. Então, eu gosto muito quando eu ouço sobre a coisa do ensino em tempo integral, porque eu não vejo outra saída, porque é o momento que você vai ver se o menino está também. Hoje a gente tem a coisa da inclusão dos estudantes com transtornos ou deficiências. A gente tem muito também o que você já citou, que é a coisa do estudante que está numa situação de vulnerabilidade, que é o professor, o cara que detecta aquilo ali, que leva isso para um conselho tutelar, que leva isso para outros órgãos, entidades que possam ajudar. Então, assim, dentro do papel do professor, estão envolvidas ali uma série de outras questões. O menino que está com dificuldade para enxergar, que está com dificuldade na marcha, e por aí, tantas outras questões que podem ser observadas e podem começar a ser direcionadas com psicólogos dentro da escola, orientadores educacionais, né? E se o menino passa o dia ali conosco, né, a escola estaria realmente à frente, podendo levar crianças e adolescentes a um nível maior, né, de aprendizagem e até de questão de saúde também, né? Então, acho que é o programa de governo e a educação em tempo integral. E é uma questão bem interessante, porque a gente teve aí a prova de fogo. Gente, a gente teve a prova de fogo em 2020. A gente teve uma pandemia, teve que fechar as escolas por uma questão de saúde pública, né? Muito se discutiu sobre isso. E aí, quando se falou, não podemos manter as escolas, não podemos deixar os alunos sem ensino. Como você vai ensinar se o aluno não tem acesso ao professor? Se você não tem uma estrutura, por exemplo, de internet, né? E isso aqui se tornou essencial. E aí todo mundo, a maioria das pessoas acham que porque mexe numa rede social, porque entrou num programa que a escola desenvolveu, é craque em informática, né? E ainda tem esse detalhe, né? Mas foi necessário que os professores, e aí do ensino público e privado, se atualizassem em um tempo recorde para conseguir. Eu falo isso porque o Poder Judiciário, desde 2016, ele vem se adequando a essa questão da tecnologia. A gente já está aí com os processos eletrônicos, né, implantados a partir de 2016 e tal, mas era uma coisa mais lenta. Fechou tudo. O Judiciário não podia parar. E a saúde dos juízes, dos servidores, dos advogados, de todo mundo que está ali ligado ao sistema de justiça, ele também estava. Então, eles tiveram também que se atualizar, todos nós tivemos que nos atualizar, e aí surgiram outros problemas, né,
que mostra justamente essa falta de estrutura. Então, a gente precisa começar a pensar em educação, né, de baixo para cima, porque muitas vezes essas decisões, elas são pensadas de cima para baixo, né, e é necessário isso. E quando eu falo dessa questão de que não mudou, eu não estou falando que teve muita melhoria, né, a merenda escolar e tal, os livros, né, uniforme e tal, isso é uma melhoria maravilhosa, mas a forma de ensinar não mudou. É a mesma coisa, é um quadro, né, que agora não é negro mais em giz, apesar que eu imagino que deve ter lugar que ainda tem isso, mas é o quadro branco com pincel. Ou mesmo que seja um quadro digital, a questão não é a mesma quadro, todo não é o mundo mecanismo, enfileiradinho. não é a metodologia. Isso. Então, assim, é esse o ponto, né? E aí fala assim, não, mas a gente evoluiu, os livros são digitais. É verdade. Aí o aluno pega o livro físico, pega um tablet e é a mesma coisa. Sabe? Ou as famosas apostilas que a gente havia comentado, né, anteriormente, que é a síntese da Agora síntese. só virou e-book, né? É o e-book, exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa, e aí é algo que muitas vezes o pessoal fala para mim assim, fala, beleza, você tem muitas críticas, mas o que é que você acha que pode mudar na prática? Eu acho que a primeira coisa que pode fazer é o estudante, né, compreender a necessidade da educação. A gente tem uma evasão escolar muito grande, principalmente na rede pública, no ensino médio, né? Nós somos aí 220 milhões de brasileiros, nós temos o quê? 2% com ensino superior, 3% da população com ensino superior, né? Nós temos, sei lá, 60% da população que não terminou ensino fundamental, né? Mestres, doutores, especialistas, aí é uma porcentagem infinitamente menor. É preciso que haja essa conscientização, e aí eu falo aqui diretamente com os estudantes, né? Eu não gosto de matemática. A matemática é essencial para a sua vida, para você ganhar dinheiro, tá? Então pensa nisso. Não só o dinheiro, mas para você dirigir, para você viver a sua vida. Aprende a gostar. Você não precisa trabalhar com isso, mas você precisa aprender isso. História. Quem é que dá conta de falar alguma coisa sem conhecer o que foi? Porque para a gente pensar, eu estou aqui hoje, Helena, sou advogada, eu fiz o mestrado, eu sou mãe, eu faço minhas caminhadas, amo café. Como que eu cheguei aqui? Eu contei a minha história, né? E quando você pensa isso no macro, porque eu falei da persona, da Helena aqui, né? Mas e quando você pensa no país? Como o Brasil está, por que o Brasil está onde ele está hoje em 2023? A gente precisa estudar o descobrimento, a gente precisa estudar a colonização, a gente precisa estudar a independência, a república, né, todos os sistemas, tudo o que aconteceu, né, todos os sistemas de governo que nós tivemos, a gente precisa estudar isso para conseguir entender. E aí eu estou falando assim, ó, eu saí da pessoa Helena, fui para o país. Se a gente pensa em humanidade, a gente precisa estudar, né, época pré-histórica, né, falando de história, não estou nem falando de português, não, desculpa, de geografia, né, eu preciso saber a diferença, por que é que aqui no Distrito Federal faz um calorão e de repente faz um frio e de repente tem as 4 estações, porque a gente está num planalto, eu tenho que saber a diferença entre um planalto e uma montanha, por que não é úmido, né, a questão da altitude, nível do mar. Isso é essencial para o nosso dia a dia, mesmo que eu não trabalhe com isso, é um conhecimento que eu preciso ter. E eu estou falando de questões básicas, eu nem entrei, porque aí a gente poderia gravar outro podcast quando a gente pensa nas questões sociológicas e políticas críticas. E aqui, quando eu falo políticas críticas, não estou falando de partido, né, de partido político e tal, mas é no sentido de, hoje, né, a gente está onde a gente está por conta da questão política que a gente viveu, né? É preciso, eu ouço muito assim, não, eu não discuto política, porque política não se discute. Não, você não pode brigar por política, mas é preciso conhecer de política, e eu vou repetir, não estou falando de política partidária, senão daqui a pouco começa a briga, né? A gente está num momento de polarização muito grande, e essa polarização ela acontece justamente por conta do desconhecimento e do achar que
a política não influencia em nada na minha vida. Gente, política influencia em tudo. Lei influencia em tudo. Um bater de asas de uma borboleta lá na Rússia influencia aqui. Tanto é verdade que está tendo uma guerra lá na Rússia, lá na Ucrânia. Fica a, 10.000 quilômetros aqui. A gente está com o preço do trigo alto, que impactou o preço do pão, que impactou na inflação, que aumentou o combustível, que a gente está com dificuldade de peça para carro. É tudo conectado, né? Então, tudo conectado. é preciso que se compreenda, né? Por mais que talvez isso seja uma exigência de maturidade, né? É interessante que se abra a mente. Gente, conhecer é tudo. Quando a gente conhece, a gente é livre. Todo mundo busca essa liberdade. Mas ninguém quer conhecer. Ninguém quer conquistar. Nada vem sem conquista. E conhecimento é liberdade. Aquele que conhece, a pessoa pode estar presa num cárcere mesmo, lá na cadeia. Ela pega um livro, ela está livre. Ela viaja para ali. Então, é importante, né? Eu falo muito do livro porque é a leitura. Então, eu acho que é esse o ponto que a gente tem que trabalhar. E talvez seja isso que o estudante que está ouvindo a gente, os pais, né, que estão aqui nos assistindo, no estímulo dessa educação. O conhecimento, ele liberta. Né? Helena, mas como é que eu digo que o conhecimento liberta se a minha escola é a primeira que aprisiona? Entra em algumas escolas públicas aqui no Distrito Federal. Elas parecem presídios. Nós estamos aqui no DF e o centro de poder do Brasil está em a menos de 30 quilômetros da gente. Isso se a gente vai falando de distâncias muito grandes. Você fala, por exemplo, Taguatinga, Plano, Piloto, Brasília. Que dá o quê? 15 quilômetros? Entendi. Né? Então, assim, a gente está muito próximo de Brasília e a gente tem escolas em disparates totais. E aí você entra numa escola que é feia, feia mesmo, esteticamente feia. E a gente sabe que as artes, elas mobilizam essa cognição, elas promovem criatividade, que o acesso à arte, de modo geral, promove isso. E aí, como é que eu entro numa escola que é feia, que está toda quebrada, que eu não posso pisar no chão direito sem ter muita atenção, porque senão eu torço o pé, porque é esburacado, o teto está caindo na minha cabeça, a sala é quente. Como é que eu e a aula é desinteressante, né? Como é que eu estou falando de emancipação do sujeito, de valorização de educação, se eu não se chover, o professor não consegue dar aula, porque parece que tá tendo um tiroteio. Sim. Gente, essa semana passou aí, né? O professor não consegue dar aula em chuvas fortes. Não, esses dias choveu numa escola, se eu não me engano, aqui no DF. Alagou a sala. Gente, a gente está no DF. Eu penso, Cris, que na fala aí que a gente está aqui há algum tempo, né, ponderando, a Helena colocando e tal, fica mesmo essa tecla novamente para a gente angústia, martelar, né? Da angústia, porque a Cris sempre fala o adulto da relação, e aí você falou de maturidade dos estudantes, mas nós que somos os adultos, os profissionais, e enfim, a gente fala de pais também, mas a gente fala de uma estrutura, né, de governo que encara a educação assim, um assado, que é a gente que é responsável por fornecer, oferecer e despertar e incentivar o estudo. Né? Então, assim, temos muito a amadurecer dentre a nossa classe, nossa categoria de professores, em termos mesmo de técnica, de aprendizagem, de fazer melhor, temos. Né? Já oferecemos muita coisa no grito? Eu penso que sim. Com estudo? Sim. Com aperfeiçoamento, às vezes até uma luta individual do profissional por ir atrás dessa melhoria, mas assim, a gente ainda está muito distante mesmo do que é ideal, porque cabe a nós despertarmos no estudante essa vontade de querer estar na escola, de gostar de estar na escola, de querer ler, de ler, né, por prazer, e enfim, de ser um crítico e alguém que vai ser atuante, um cidadão atuante. Né? Então, acho que não temos saída a não ser aquelas que nós já batemos nelas aqui, que é um programa de governo único para o país, que seja encarado pelo Estado, pelo município, mas que seja encarado por todos como algo que tem que ser feito. Por aquilo ali eu não vou tirar dinheiro daquilo, eu não vou tirar recurso, eu não vou aplicar em outro lugar, né? E o profissional também, que se sente valorizado trabalhando num ambiente desse, ele se sente alguém que tem que correr atrás para superar.
né, para oferecer o melhor. Então, acho que é isso, né? A gente precisa ainda de vários podcasts, de vários espaços de discussão para que a gente continue trabalhando isso daí. Mas não está bom, né? Não tá bom. E eu queria que a Helena, porque a Helena começou falando da questão de ética e cidadania na escola, que a gente pode utilizar os conhecimentos em direito para promover, né, esse estudo da ética e cidadania. Como o governo de Minas, você citou, é pioneiro, né? Uhum. Como é que nós, como escola, e como é que você, como advogada, orienta que, como comunidade, nós exijamos uma escola de qualidade? Muito bom, Cris, porque eu já ia falar isso, porque a sua pontuação é bem interessante. Quando eu falo de liberdade de conhecimento, eu estou ultrapassando o espaço físico da escola, né? É óbvio, porque eu até comentei, dei um exemplo, né, sobre essa liberdade de uma pessoa que está presa numa cadeia, né? Não é possível a comunidade escolar estar vinculada apenas a professores e alunos. É preciso que a comunidade ela se expanda ao local específico, aos pais, né, as pessoas que às vezes não têm nem o filho, mas precisa da escola, às vezes em algum momento vai precisar um neto, né, e tal. Então é preciso que haja essa conscientização, né? E essa conscientização, a gente entra naquele círculo vicioso da história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como fazer? O plano de governo único é excelente, né? Mas, se você tem uma comunidade, e aí a gente sabe, tem muitos exemplos, não só no Brasil, né, mas aqui no Brasil a gente vê muito isso, que quando a comunidade se junta, vai para frente. Então, você pega uma comunidade, por exemplo, o Pedro falou aqui lá da Vicente Pires, dos primos dele. Você pega a comunidade, não só professores e alunos, mas eu estou falando da comunidade inteira. Vamos pensar Vicente Pires como se fosse um setor. E você coloca todo mundo ali, em cima do político que ele elegeu, né? Seja um deputado distrital, governador e tal. E ele exige essa melhoria, porque um só não vai fazer. Uma andorinha só não faz verão. Por isso que eu insisto na necessidade de conhecer os seus direitos. E se não der certo na conversa, no conhecimento político, aí é preciso que tenha o conhecimento jurídico, porque é possível acionar a Defensoria Pública, o Ministério Público ou um advogado para judicializar a questão e o Poder Judiciário dar uma decisão obrigando o Poder Público a cumprir a norma e a lei que está sendo descumprida. Então, a gente passa, né, a gente sai de algo pequeno para algo grande. Então, assim, não dá para ficar esperando tudo assim, isso é culpa do governo, isso é o governo e tal. É preciso que haja essa integração, né, específica de toda a comunidade para fazer essas exigências. E se não der certo na negociação, aí é preciso que haja uma integração com o Conselho Tutelar, né, com a Defensoria Pública da região, com o Ministério Público, para se houver algum tipo de descumprimento de norma, né, de legislação, que se judicialize. E eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, até para passar a essa outra, responder especificamente a sua outra pergunta. Nós tivemos no Mato Grosso do Sul um estudante que sofreu bullying. Ele era índio, da comunidade indígena. E ele sofreu bullying e ele teve muitos problemas e ele saiu da escola mais próxima da casa dele e a escola era longe e não tinha transporte escolar para levar. E o menino ficou sem acesso, o estudante ficou sem acesso. O Ministério Público entrou com a ação para exigir que fosse dado, que a prefeitura, lá o município, oferecesse o transporte público para levar esse aluno, né, a condição de acesso. Veja, nós estamos falando de um aluno, uma situação. Foi necessário todo um trabalho, foi necessário um trabalho da comunidade que esse aluno está integrado, junto com uma autoridade, para conseguir que o direito dele de acesso à educação, gente, isso é direito básico, está lá no artigo 5º da Constituição, acesso à educação, acesso ao lazer, acesso a um salário digno, acesso
liberdade de culto religioso, liberdade de reunião, né? Tá tudo isso lá direito garantido, né? Então, a gente vê na prática que quando há um envolvimento da comunidade, é possível consertar o piso da escola, trocar o telhado. Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Não estou dizendo aqui que é fácil, ninguém aqui acredita em conto de fadas, mas eu estou dizendo que é possível. O barulho é maior, né? A minha voz sozinha não vai fazer barulho, mas se a gente começar a falar todo mundo junto, o barulho vai ser maior, né? Se eu rasgar essa folha aqui, é fácil. Se eu pegar esse caderno inteiro para rasgar, eu vou ter dificuldade. Então, é preciso que haja essa integração. Nós somos seres humanos, a gente não nasceu para ser indivíduo. É preciso respeitar o individual, mas a gente nasceu para viver em comunidade, a gente vive em comunidade. Esse é o nosso sistema de vivência hoje. Então, o coletivo, a comunidade escolar, o coletivo, né, a integração dos pais nessa atividade escolar vai começar a fazer diferença. Com relação à ética e cidadania, a gente tem muitos trabalhos em parceria com a OAB, né, com as OABs, que chamam OAB Vai à Escola, que é uma forma de ensinar esses direitos básicos. Inclusive, eu lembro quando eu participava da Comissão de Direito do Consumidor, nós fomos numa escola de ensino fundamental, é a classe, né, ensino fundamental, lá na Samambaia, e fizemos palestras sobre direito do consumidor, direito básico do consumidor para os alunos de 9º, 8º e 7º ano. Então é CEF. Isso, é o CEF. Isso. E fizemos, né, juntou todas as turmas dos estudantes, que aí são estudantes aí entre 14 e 16 anos, né, 13 e 15 anos, 16 anos, e a gente fez algo integral, explicando o que pode, como é que funciona e tal, de uma forma, né, direito do consumidor. Mas já tem um projeto e já acontece muito se falar principalmente sobre violência doméstica, né, Lei Maria da Penha. Isso é algo que é preciso falar sobre isso, por mais que ainda seja considerado tabu. Então, as escolas, elas têm aberto muito isso e muitas vezes tem cursos de capacitação até para quem não é advogado, mas para levar isso para a escola, né? Violência doméstica, porque aí envolve também a questão de pedofilia, né? E consequentemente, a violência que a criança sofre. Então, é possível, hoje a gente vê trabalhos feitos assim, as parcerias, né? Legislações como essa de Minas, que é pioneira. E aí, óbvio que eu falei de 2 assuntos específicos, né? Mas existem outros assuntos que a gente pode trabalhar, como, por exemplo, os direitos e garantias constitucionais, que eu falei aqui, da educação, do salário digno, da liberdade de culto religioso, que infelizmente hoje, né? A liberdade de opção sexual, que também é outro tabu, que ninguém quer falar sobre isso. Muito né? legal esse OAB Vai à Escola, viu? Não conhecia. Ele é um projeto bem interessante, né? Vou chamar de cidade aqui do Distrito Federal, praticamente cada cidade tem uma OAB, né? Tem Ceilândia, tem Braslândia, tem no Guará, aqui em Águas Claras, Itaguatinga, Riacho Fundo, Gama, Sobradinho, tem várias outras aqui de cabeça, São Sebastião, Planaltina também, e algumas outras, são 13 ou 14 subseções, além da seccional, que é a OAB do Distrito Federal, e tem esses projetos. E aí tem as comissões temáticas, né? E a escola, ela pode solicitar, né? Geralmente o pessoal conhece algum colega e esse colega pode, né, acessível através das comissões temáticas, que se faça esse trabalho, mas já existe o projeto, tá? Especificamente hoje, aqui no Distrito Federal, eu posso afirmar com certeza que existe o da Maria da Penha, né? A questão da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, né? E a questão da defesa. Esse especificamente já existe. Lá em Minas, antes da lei ser sancionada, já tinha do meu projeto já há 10 anos, e em outros estados também tem. E aí isso é uma questão um pouco mais política, né? Não é legal, não existe uma lei que obriga a ter esse projeto,
Esse é um trabalho, um desenvolvimento. Por quê? Porque a gente precisa disso para que a sociedade mude. A nossa sociedade só vai mudar a partir do momento que houver uma valorização da educação e que houver conhecimento por parte das pessoas. Helena, você falando de Maria da Penha, eu lembro que há uns 12 anos ou mais eu fiz um trabalho relacionado a isso, porque eu vi que as minhas estudantes lá de Ceilândia passavam por violência doméstica e achavam isso normal, sabe? Então, assim, elas viam as mães apanhando e achavam que aquilo era normal e conversam como se a gente estivesse conversando aqui, tomando um suquinho, uma água, normalmente. E aí, a partir daí, eu fui trabalhar matemática, fui atrás de um rapaz que trabalha cordel, fala de Maria da Penha, não lembro o nome dele, mas ele fala da Lei Maria da Penha através de cordel. E aí, fui buscar estatísticas, incidência, e fui estudando isso tudo com as meninas. Foi um trabalho muito legal. E a educação, ela faz diferença nisso. Eu tenho certeza que essas meninas, elas passaram, talvez, ali a questionar o que é que elas vivenciavam e o que era o ideal, né? O que não era mais tolerável. A Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, violência doméstica, ela tem sido mais divulgada. É uma legislação de 2006, então a gente tem aí 15 anos, 16 anos, né, de legislação. Não vou saber assim a data, salvo engano, é de agosto de 2006, que ela foi sancionada. A história da Maria da Penha, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma história que foi inclusive uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A lei é consequência de uma condenação do país Brasil, né, do Brasil, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, em razão disso. É uma lei muito boa, mas infelizmente ainda tem pessoas que não conhecem da lei. Ainda se normaliza a violência, né? Não só com relação à mulher, mas ainda se normaliza principalmente com relação à mulher. Né? Por exemplo, Cris, pouquíssimas mulheres sabem que no matrimônio, se ela não quiser fazer sexo e o marido obrigar, é estupro. Pouquíssimas mulheres sabem disso. Elas acham que eu estou casada, eu tenho que satisfazer meu marido. Não, peraí, não funciona assim. Né? A gente teve agora, em 2021, salvo engano, 2020, uma lei que disse que é crime um homem passar a mão no corpo de uma mulher. Imagina, eu estou andando na rua, a pessoa passa a mão na minha bunda, agora é crime, mas antes não era. Então, e a maioria das pessoas não sabe disso. Né? Então, é importante, esse assunto específico, ele é importante, por quê? Porque a gente está no momento de virada de chave. Não existe competição entre homem e mulher, mas é necessário que, respeitando as diferenças, porque são diferentes, homem e mulheres são diferentes, a gente precisa ressaltar isso, mas a gente não está falando de igualdade física, a gente está falando de igualdade de direitos, né? Então, é extremamente importante esse assunto específico e é por isso que ele é tão falado. E quando a gente pensa, por exemplo, numa escola em tempo integral, você diminui essa vulnerabilidade do aluno no acesso às drogas, no acesso à marginalidade, né, no acesso à violência, né, às vezes, em 90% dos casos de agressão contra crianças e adolescentes, o agressor está dentro de casa. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um primo, é um vizinho, né? Se a gente pega as estatísticas, 90%, né? E a gente vê, como aconteceu agora recentemente, a aluna que saiu mais cedo da escola foi raptada no caminho para casa, né? Então, assim, é preciso a gente falar sobre isso. E, no meu ponto de vista, e aqui vai uma dica para algum professor de educação física que esteja nos escutando, bota na educação física a defesa pessoal, não só das mulheres, de todos os alunos, né? Porque a defesa pessoal ensina respeito, equilíbrio e a própria defesa. Não é para sair brigando, ninguém fomenta a violência, mas é se defender, né? E, consequentemente, encontrar o ponto de equilíbrio e a harmonia, porque é isso, quando se fala em artes marciais, em defesa pessoal e tal, não é para brigar, é para se defender caso os mecanismos de conversa, né, os outros mecanismos não funcionem. Tivemos aqui uns professores de educação física falando a respeito, exatamente. Pode, verdade. Meninas, eu tenho que pegar aí o ensejo da Frank,
e dizer que realmente essa nossa temática envolvendo direito e educação, já que são duas grandes frentes que normalizam, né, e que estão aí no berço da nossa sociedade, dá um assunto aí para muitos podcasts. Verdade, né? Já está convidado a voltar. Obrigada. E infelizmente a gente vai ter que encerrar esse episódio, Helena, mas desde já agradecer demais a todas essas informações úteis para a sociedade, para os pais, para os estudantes, para os professores, para realmente ter esse conceito melhor a respeito do direito, né, do seu direito, do direito à educação, do direito em geral, que realmente abriu as nossas mentes aí, uma conversa muito importante e um assunto que o Pode Educar Brasil ainda não tinha trazido, né, esse a respeito do direito. A gente agradece muito, viu? Obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço a vocês, né, agradeço aos nossos ouvintes aí, e eu gostaria de parabenizar Pedro, Frankilene, Cris. É um trabalho maravilhoso esse trabalho que vocês fazem, vocês estão de parabéns, é muito importante, né, falar sobre educação, porque eu acredito e eu defendo que a educação é que vai mudar o país. Sem educação, infelizmente, a gente vai continuar onde está. Então, parabéns a vocês, agradeço muito, estou muito honrada, falo demais, né, se deixar. A gente também é mal de professor. É mal de professor. Muito obrigada, Helena, gente. e a gente gostaria também que você deixasse aí o seu contato, sua rede social, para que vai aparecer aqui na tela, né? Então, para a galera que quiser continuar batendo um papo com você, ou quiser, né, acompanhar o trabalho, quiser também, né, de repente, quem sabe, né, Pedro, precisa da doutora Helena ali na emergência, ou não, né? Gente, o meu Instagram é @HelenaLariucci, LARIUCCI. Bota @HelenaLA, vai achar, porque o cabelinho vermelho faz a diferença. Aí, se precisar, só falar lá no direct comigo. Na tela. Exatamente, o cabelinho vermelho faz a diferença. Então, pode procurar, é fácil de achar. E conversa no direct que a gente está aí à disposição. Obrigada, Helena. E acompanhe também, a doutora Helena sempre está por aí nas entrevistas, né? Sempre falando de alguma coisa, alguma pauta muito importante aí sobre a questão do direito. E foi muito bacana tê-la aqui conosco, tá? Já está mesmo convidada para outra oportunidade. Obrigada. Muito bom. Cris, peça aí para quem está nos ouvindo o que deve fazer agora. Não sei, Pedro. Toda vez isso, Cris, a gente já combinou, Cris. Pediu um like, se inscrever. Ainda pensei em um monte de perguntas que eu tinha para fazer para a Helena e a Frank na próxima. Eita, vou fazer que nem o pessoal da Globo. Vamos continuar essa conversa lá no site. Lá no podcast. Mas já estamos no podcast. Mas vamos trazer de novo a doutora Helena para você fazer as perguntas. Mas viu, a gente quer sim, Pedro, que o pessoal que segue a doutora Helena possa também nos seguir, né? Siga aí o Pode Educar Brasil. Inscreva-se no canal, aprendi, Pedro? Exatamente. O mais importante é se inscrever no nosso canal. Acionar o sininho. No Instagram, isso. E assistir aos nossos episódios. Na próxima semana tem de novo, né? Exatamente. E pegando como gancho que a doutora Helena disse, você que acredita, como nós todos aqui, no poder transformador da educação, se inscreva, ative o sininho, porque semana que vem teremos outro episódio como esse, com mais informações ainda a respeito da educação de maneira geral. Tchau, tchau, pessoal.